Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou Fernando Moraes, sou de Matão, São Paulo. Seja bem-vindo à segunda palestra Espírita Online, na qual eu peço desculpas, né? Eu tinha programado para o dia 9, sábado, e eu tive alguns imprevistos, não deu para transmitir online, então estou gravando essa palestra em vídeo para vocês aí e subindo no canal Luzes. Espero que ajudem vocês no momento de dor, no momento de desafios que você esteja dentro aí na sua vida nesse momento. Sou professor de História, professor de Filosofia também. Na verdade, eu sou mais aluno do que professor. E vamos com a palestra A Dor Segundo Leon Denis. Uma das frases que ele usa: a dor é o buio das almas. Então, gente, antes de falar da dor, vamos então falar um pouco desse gigante no Espiritismo, esse apóstolo do Espiritismo, que foi Leon Denis. Leon Denis, gente, ele foi contemporâneo de Allan Kardec. Inclusive, Leon Denis conheceu Allan Kardec, era médium psicográfico e clarividente. As condições financeiras dele não eram nada favoráveis, né? Fez o que ele não estudasse em uma universidade, ele não era formado, mas ele era autodidata e ele amava o conhecimento. E tanto que ele amava o conhecimento e o espiritismo, quando foi chegando perto do seu desencarne, ele então ficou cego. Então ele aprendeu o sistema Braille, fazendo então o quê? Que ele não parasse de fazer os seus livros extremamente importantes, obviamente, no Espiritismo. Então eu trago aqui, pessoal, uma curiosidade que é comentado no Espiritismo, que antes da desencarnação desses senhores, que foram gigantes, antes da reencarnação de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delaine e Camille Flammarion, a espiritualidade, peço até desculpas, minha alergia está um pouco atacada hoje, antes do reencarne desses senhores, como que eu já disse, a espiritualidade tinha que executar o plano que era codificar o espiritismo, apresentar o espiritismo para o mundo. E então os seres de luz, escolheram esses quadros espíritos para ficar com essa missão. Se Kardec não conseguisse codificar, ficaria para Leon Denis, ficaria para Delaine e Flammarion. Só que nós sabemos que Allan Kardec consegue com maestria codificar o espiritismo, na qual eu estudo o Livro dos Médiuns, na casa espírita na qual eu trabalho, eu visito aqui na minha cidade, que é Matão, São Paulo, perdão. Eu estava comentando com meus colegas que é apaixonante. Eu amo a ciência, né? Eu também amo o conhecimento. E a gente pega os livros, dando o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, e todos os livros de Kardec, a gente pega. Então, a gente pega e a gente... Eu amei toda a pesquisa que Kardec fez, toda a sua metodologia científica, na qual ele usou para fazer esses livros, para decodificar ou para codificar o Espiritismo. Então vamos para a dor. Antes disso, eu quero apresentar o livro para vocês, na qual foi inspirado para fazer essa palestra, A Dor Segundo Leon Denis. O livro, ele é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele foi lançado em 1908. Para você que não conhece Leon Denis, já fica o convite de ler esse livro maravilhoso. E quando você lê e não conhece ele, você vai ter a sensação que você está lendo um livro de um filósofo clássico.
porque Leon Denis ele é extremamente inteligente. Leon Denis ele simplesmente se expressa claramente as suas ideias, tem muita referência, ele usa muito registros históricos. Dá para perceber também que, obviamente, que com a missão cumprida de Allan Kardec, com os livros, né, a codificação do Espiritismo, Leon Denis e os outros amigos iam complementar tudo que Kardec disse ali, tudo que a espiritualidade também disse nos livros, tá? Mas, gente, por que então nós devemos falar da dor? Porque até hoje nós vimos a dor como um castigo divino. Isso me lembra da Idade Média, quando teve então a peste negra, que dizimou muitas pessoas, nessa época, século XII, século XIII, por aí. E então as pessoas que não tinham conhecimento de higiene, não sabiam porque acontecia a peste negra, viu então como castigo divino. Até hoje muitas pessoas têm essa visão da dor como castigo, enviado por Deus ou por deuses, né? E então as pessoas também têm essa visão da dor como um azar. Simplesmente então as pessoas comentam, olha, você viu aquele cara que tinha bastante mulheres, ou o cara que tinha muita grana, hoje em dia está na cadeia, perdeu muitas pessoas, olha, ele está numa maré de azar. E a dor não é um azar. Eu sei que é muito difícil a gente entender isso, porque nós somos seres insignificantes na espiritualidade. Nós estamos aqui para aprender, é verdade? Mas então, nós temos essas visões. A gente acha que a dor é uma inimiga nossa, não é? Assim que também podemos confirmar isso que eu estou falando, a própria filosofia. Desde a Grécia, aí, passando por Epicuro, até muito mais para frente, como Friedrich Nietzsche, né? O filósofo do Deus está morto, um filósofo do qual eu gosto muito. E nós temos aqui mostrando a citação de Arthur Schopenhauer, que é considerado um filósofo do pessimismo. Ele fala, então, que a dor é essencial à vida, que modifica o ser humano, verdade? Mas falando do nosso autor, falando do nosso personagem, mas como que é a visão da dor, o que é a dor para Leon Denis? E ele já começa aqui um começo espetacular, que é, fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. A dor, gente, é uma lei que funciona na maioria dos mundos, tanto físicos quanto espirituais, na maioria. Porque, obviamente, então, que nos mundos perfeitos, onde está Jesus, ou os Cristos, né, que comandam os planetas do Sistema Solar e de outros planetas, eles não sentem dores. Eles já passaram, então, tudo que precisava passar para ter a sabedoria perfeita ali. A dor é uma lei de equilíbrio, porque a partir do momento que você supera a dor, você passa pela crise e você aprende com ela, você já resgatou o seu erro, você já está em um pouco mais de equilíbrio com a espiritualidade. E é muito interessante essa parte também, gente, que ele fala, então, que a dor é uma lei educativa, é um processo educativo. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Eu sei que é muito fácil falar, é difícil viver, porque cada um sente de uma maneira diferente quando chegam os problemas e as dores, mas quando a gente se torna um pouquinho mais consciente, quando a gente, por exemplo, lê esse livro, né, ou a gente assiste palestras sobre as dores, você vai, então, aprender com a dor, você vai entendendo a dor, o objetivo dela, e se você aprender, você superar esse desafio, você não vai errar como antes, você vai evitar
e as dores. Verdade? Vamos aprofundar um pouquinho mais para frente. Aí, continuando aqui, vocês podem perceber que são todas frases de Leon Denis. Né? E tem aquela pergunta, mas, pô, para que a dor? Vocês podem ver uma escultura, gente, que chama Fishman, ou O Homem que se fez sozinho. A dor, ela vai moldando o espírito. Vocês podem perceber que quando a dor chega, ou os problemas chegam, a dor já chega com uma solução. O problema chega com uma solução. Então, por mais que seja difícil, esse processo da dor e sofrimento, no final das contas, a gente vai ver que a gente se torna um espírito um pouquinho mais sábio e ela, então, define o espírito. Não é mais aquela pedra, igual que a gente pode perceber aqui na escultura, o homem vai se modelando, certo? Ah, Fernando, beleza. E o sofrimento? Por que nós sofremos, né? Aí, outra vez, Leon Denis, só vou ler o comecinho para a palestra não ficar tão longa assim. O sofrimento, gente, muitas vezes não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, mas sendo partilha de todos. Vamos aqui, eu quero falar uma coisa para vocês que é o seguinte, né? Quando chega nessa parte do sofrimento da palestra, eu vejo assim, o que Leon Denis quer dizer com o sofrimento. Nós somos um pouco teimosos. Por quê? Né? Vamos colocar o exemplo do Lucas. O Lucas é um homem que ele simplesmente, infelizmente, ele tem o vício da bebida, o vício das drogas, sua alimentação é péssima, enfim, a sua vida é um caos. E então chega para ele uma doença, porque o corpo não consegue, obviamente, ficar por vários anos através de excesso, como comida, como bebida e drogas. E então, esse nosso amigo, ele vai sofrer, ele não vai aceitar a doença, ele simplesmente pode até piorar esses vícios, porque ele não aceita essas condições e tal. Porque ele vai chegar um momento da sua vida, ele vai começar a refletir essas consequências e ele vai perceber, até com a ajuda da espiritualidade, que ele mesmo fez esse caminho que ele escolheu. E por ele não aceitar, ele sofreu, ele procurou, ele procurou o sofrimento. O Lucas, vamos dizer assim, que ele ficou teimando em não aceitar, e ele sofreu muito por causa disso. Então, ele vai começar a se arrepender dessa doença, desses problemas, e ele vai começar a se cuidar mais, a sair do vício da bebida, por muito duro que seja, das drogas, e assim vai. Então, nós podemos perceber que o sofrimento, ele vira um agente de desenvolvimento. E o Lucas vai perceber que no final ali desse problema, ele se tornou uma pessoa melhor. Né? Que o sofrimento, então, virou, o melhor que a dor virou uma amiga, virou uma conselheira para ele. Certo? Agora vamos indo. E quando ela chegar, o que podemos fazer? Eu quero deixar um adendo, gente, eu quero deixar uma observação, que é o seguinte: essa palestra, ela é apenas 5% do livro. Não ache, gente, que tipo assim, que essa palestra ela vai falar de todos os pensamentos de Leon Denis da forma mais clara possível. Não. Esse livro, eu ainda que eu estava assistindo um curso desse livro, e dei mais de 20 horas. E mais, então, fica aqui o convite para você ler o livro, porque o Leon Denis ele vai mais a fundo sobre a dor e o sofrimento,
eu tenho certeza aí que é uma leitura clara, uma leitura suave, não é chato o livro, tá? E vai te ajudar muito, como quando a dor chegar, verdade? Então, voltando aqui no slide, Epicteto foi um filósofo grego, um filósofo estoico, na qual o Leon Denis ele utiliza muito em seu livro. E aí, quando a dor chegar, nós temos duas opções. Nós podemos fazer duas coisas com a dor. Uma é fazer igual o Lucas, né, no início aí da sua vida, ou você, então, infelizmente, fica ali no sofá, ou você entrar na bebida, ou entrar nas drogas, ou você encontrar alguma fuga errada, né, uma válvula, como que eles falam, um escape, né? Você não fazer nada com ela, aí as coisas vão piorando, ou simplesmente você estudar cada vez mais o Espiritismo, principalmente a reforma íntima, e também fazer, obviamente, o Evangelho no lar, que você vai se conhecendo cada vez mais com a reforma íntima, e você simplesmente se tornando uma pessoa melhor, você vai abrir oportunidades para os mentores espirituais te ajudar. Eu só quero fazer uma observação aqui, gente. Muitas vezes a gente fala que a gente não tem a ajuda dos espíritos, né? E no momento da dor, que eu também vou falar no final dessa palestra, com uma imagem muito bonita, que ninguém me ajuda, eu estou sozinho nessa, não tem mentor, não tem ninguém aqui comigo e tal. Mas, se você analisar, nós, como seres humanos, nós temos o vício da reclamação. A maioria das pessoas reclama automaticamente e muitas vezes nem percebe. Seu coração é duro e fica falando de um, fica falando mal do outro. Aí eu te falo uma coisa, como que Jesus vai te ajudar se você é uma pessoa que reclama muito? Como que os mentores vão te ajudar se você é uma pessoa que não encontra nenhum motivo para agradecer a Deus, então, na tua vida? Então, nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos abrir oportunidades para a espiritualidade nos ajudar, verdade? Então, continuando aqui, quando essa dor ela chega, gente, assim que a gente estudar o Espiritismo, assim que a gente estudar a reforma íntima, a gente vai percebendo como que funciona a dor no nosso corpo. Uma coisa que eu não falei para vocês, peço até desculpa por isso, eu estou falando da dor moral. A dor, existem vários tipos de dores. A dor física, a dor moral. Eu estou falando da dor moral. Aquela dor que incomoda. Aquela dor que até faz a pessoa mesmo ali fica insistindo em nós até a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, a dor, ela é uma amiga. A dor, ela vai trabalhando na nossa vida, mostrando os seus resultados, e a gente não prestar atenção nesses resultados, a gente não vai conseguir superar ela. E nós continuamos no próximo slide, na qual o Leon Denis fala, aprenda a sofrer, não te direi procure a dor. Mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe como uma amiga. Gente, muitas vezes, assim, ao longo da minha vida, muitas pessoas que ficaram doentes, elas ficaram contra a dor, elas ficaram contra a vida e ficaram reclamando. Infelizmente, gente, isso só piora as coisas. Eu sei que é muito difícil falar isso. Isso me lembra muito do Chico, porque o Chico Xavier, mais uma lição que ele traz para nós, que quando ele ficava doente, ele simplesmente conversava com a dor. Falava, olha, minha amiga, por exemplo, a dor de cabeça, olha, minha cabeça está doendo, mas eu preciso trabalhar, espero que você, minha amiga, a dor de cabeça, possa então me ajudar a psicografar meus livros.
né? Os livros dos espíritos, né? Que o Chico falava que os livros não eram dele, verdade? Então vamos indo. E então, gente, eu quis mostrar para vocês um exemplo. Eu achei muito difícil procurar um exemplo de superação com a intenção de ajudar vocês a ter uma inspiração a mais nessa palestra, principalmente se você está com dor na sua vida, está com problema na sua vida. No Espiritismo existiu um palestrante maravilhoso, um instrumento de Cristo, que se chamava Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. É esse nosso amigo que você está olhando na foto. Ele, gente, nasceu em Minas Gerais. E o que acontece? O apelido dele era Tarzan. Em um certo dia, em um centro espírita, quando ele tinha seus 18 anos, um palestrante medianizado seria com a influência dos mentores espirituais, e disse no meio da palestra: olha, eu tenho um recado para o Tarzan. E o Jerônimo sabia que era para ele. Falava assim: olha, Tarzan, você vai encontrar uma selva de dor e sofrimento, mas use o cipó da esperança. Esse aviso que o Jerônimo Tarzan receberia desse palestrante, usado pela espiritualidade, seria a difícil vida que ele teria daquele tempo para frente. Por quê? Porque aos 18 anos, gente, ele começou a ter artrite reumatoide, ou que seja, uma doença, então, que paralisaria ele, deixaria ele numa maca, sem movimento nenhum, e depois, nessa situação, a sua vida ia piorar muito. Só que ao invés, gente, vocês podem ver uma foto, ele era muito amigo do Chico Xavier, mas o Jerônimo nessa vida, ao invés de simplesmente reclamar e entrar em depressão, não. Ele simplesmente percebeu que tinha pessoas piores que ele. E ele, como que tinha sua voz, uma voz grossa, tem várias palestras, uma voz bem bonita, né? Tem várias palestras aí no YouTube. Ele falou: não, você quer saber? Eu vou começar a dar palestra. Eu tenho a voz, eu vou usar a minha voz para ajudar as pessoas que têm seus sofrimentos. E então, ele não foi apenas um palestrante, ele gravou álbuns, ele abriu centros espíritas e instituições de caridade. Ele, então, foi esse exemplo maravilhoso de superação. Que isso possa nos... Escreveu livros também, que isso possa nos ajudar nos momentos difíceis, quando a gente tiver um momento difícil, que a gente lembra do gigante adormecido, né? Ou, desculpa, gigante deitado. Então, gente, chegando no final da palestra, eu trago aqui uma citação muito bonita de Leon Denis, no seu livro, que ele disse o seguinte: por trás da dor, alguém invisível que ele dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um, com uma arte, uma sabedoria infinitas, e avaliando por aumentar a nossa beleza interior nunca acabada, sempre continuada de luz em luz, de virtude em virtude, até que nós tenhamos convertidos em espíritos celestes. Então, gente, eu trago essa imagem para vocês, que eu fiz através da inteligência artificial, e essa imagem é para você que não tem mediunidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, muitas vezes a pessoa que ela não tem mediunidade, ela não percebe o que acontece com ela no seu dia a dia, com a visão da espiritualidade. Por exemplo, nós temos aí uma imagem muito emocionante de uma mulher que ela está chorando no sofá.
Vocês podem perceber, gente, que em volta dela está o seu mentor espiritual, estão espíritos familiares, não, desculpa, espíritos amigos, e ela não está sozinha. Na verdade, às vezes a gente tem essa sensação de que nós estamos sozinhos, porque quem precisa trabalhar para a evolução espiritual somos nós. Mas eu vou citar um exemplo para vocês. Vamos imaginar, então, que uma pessoa ela foi traída pelo marido, ou ela perdeu o esposo, ou ela está passando por uma situação muito difícil na sua vida. Em um dos momentos, gente, que ela, depois de muito choro, ela adormece, ela dorme, tenho certeza absoluta que quando ela dorme, ela recebe um passe. Não importa quem seja a pessoa. Não importa se é um ateu, se é um agnóstico, se é um católico, um evangélico, um umbanda. Não interessa a religião. A espiritualidade não interessa nada. Tá? Eles ajudam todos nós. Então, quando a pessoa está dormindo ali, ela está recebendo um passe. Ela está recebendo uma orientação. Então, quando ela acorda, ela se sente um pouco melhor, ela se sente um pouco mais forte. Isso é porque, gente, nós temos espíritos que nos ajudam em todos os momentos da nossa vida. Nós não estamos sozinhos. É que nós não percebemos isso. Quando você vai no centro espírita, procura de uma ajuda ou tratamento fraterno, no final ali do passe, você recebe uma rosa branca, você recebe um passe, você recebe até um abraço de um parente que queria que você fosse ali no centro espírita à procura de ajuda. Aí você sai melhor desse centro espírita. Na verdade, não duvide, não. Nós jamais estamos sozinhos. Né? Então, eu quero agradecer a vocês pela atenção. Espero que sua vida, espero que você, espero que pelo menos uma vírgula que eu disse na palestra de ajude a sua vida. E fica aqui mais uma vez o convite para você então ler esse livro maravilhoso que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Porque é um presente da espiritualidade. Quando a gente lê um livro desse, a gente fica mais preparado então para os momentos difíceis. Eu quero agradecer os mentores espirituais e principalmente Leon Denis, que me inspirou a fazer essa palestra. Muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus.